E a imprensa americana acaba de publicar o que o ex-presidente Jimmy Carter disse a Donald Trump durante uma entrevista recente, onde ele falou sobre a China, e ele falava com o Donald Trump. Ele disse: você tem medo que a China fique à nossa frente? Eu concordo com você, mas por que a China está muito adiantada agora? Aí ele disse: eu normalizei relações diplomáticas com Pequim em 1979. Desde essa data, quantas vezes a China entrou em guerra? Nem uma vez. E os Estados Unidos está constantemente em guerra. É a nação mais guerreira da história do mundo. Querem se impor para que todos obedeçam ao seu governo e propagar os seus valores americanos de maneira imposta a todo o Ocidente. Controlar as empresas, a energia dos outros países e por aí vai. A China, no entanto, investe em projetos, por exemplo, em ferrovia, em infraestrutura, em ferrovias, né, comboios, trens-balas intercontinentais, transoceânicos, investe na tecnologia 6G, já está no 6G, inteligência robótica, universidades, hospitais, portos, edifícios, em vez de gastar com despesas militares. Então nós desperdiçamos 300 bilhões de dólares para submeter países que tentavam sair da nossa hegemonia forçosa. A China não, ela não desperdiçou nenhum centavo com guerra. E é por isso que ela agora nos ultrapassa em quase todas as áreas. Imagine se nós tivéssemos gasto 300 bilhões de dólares para robôs, saúde pública, trens-bala, comboios transoceânicos, nós teríamos pontes, sistema de saúde gratuito para os americanos, milhares de americanos teriam sido salvos, né, mais do que qualquer país do mundo pela Covid-19. Nós teríamos caminhos muito bons. O nosso sistema educacional seria tão bom quanto o da China ou quanto da Coreia do Sul, não é? Jimmy Carter, retirado da revista Newsweek, ou seja, a China fez assim com os Estados Unidos. E o professor Ricardo Marcílio colocou ali um vídeo que chama Estados Unidos, tarifas de Trump contra o Brasil estão falhando. O Trump está perdendo na guerra contra o Brasil? Será possível isso? E agora a direita tupiniquim, a extrema-direita neonazista, está ameaçando desligar o GPS. Bom, por que ela não desliga, então, a tornozeleira, né, de certo indivíduo? Se ela acha tão fácil assim desligar as coisas. Veja, mudar de sistema seria muito auspicioso para o Brasil, hein? Veja, eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas de posicionamento global, né? Veja, é muito simples, é só você baixar um simples app no seu celular, né? E nós passaríamos para o Beidou, mais rápido do que eu levo para ligar o abajur às 3 horas da manhã, né? Por falar nisso, veja, o GPS estadunidense não é o melhor sistema. Ele é impreciso, ele tem menos satélites do que o Beidou chinês. Existem outros sistemas, por exemplo, o GLONASS russo, o Galileu, que é o da União Europeia, o NAV-C da Índia, o QZSS do Japão. Existem sistemas baseados em redes terrestres, por triangulação, por exemplo, o Wi-Fi, o Bluetooth, torres de celular que podem ser trianguladas, o LoRaN-C e o eLoRaN, que usa ondas de rádio, sistemas baseados em sensores por navegação inercial, sistemas de localização por visão computacional, por imagens, sistemas de rádio, enfim, temos uma boa cesta de opções, ok? Pessoal, eu fiz uma publicação ali no Facebook, veja, e recebi várias contestações, né, de bolsolavetes, né? Veja, eu disse o seguinte: o maior morticínio humano desde o pós-Segunda Guerra Mundial foi cometido pelos Estados Unidos. Guerra da Coreia, Vietnã, Grenada, Panamá, Golfo, Guerra do Iraque, Guerra da Bósnia, Líbia, Kosovo, Afeganistão, Gaza, Irã, não tem fim a quantidade, eles nunca estão fora de guerra. Então a realidade é a seguinte: se nós considerarmos os séculos 20 e 21, o maior criminoso de guerra foi a Alemanha nazista, e os Estados Unidos vêm em segundo lugar. Daí os débeis e iletrados bolsolavetes, né, que aqui foram incrustados pelo imperialismo, né, seguem bradando números inteiramente inventados do livro negro do comunismo, um libelo macartista.
criado para depreciar a Rússia, no caso a União Soviética, e a China e os países muçulmanos, né? Veja, na União Soviética, as perdas humanas devidas à perseguição política empalidecem frente às matanças perpetradas pela CIA no mundo. Não esquecendo que a CIA passou toda a Guerra Fria sabotando a União Soviética, né? Se infiltrando ali. E russo costuma se defender dessas quinta colunas, hein? Veja, a China teve a grande fome e teve a guerra civil e limpou o seu país dos diabos estrangeiros, no que fez muito bem, hein? Servindo de exemplo ao sul global, como é que se deve fazer. E o Brasil dorme em berço esplêndido, né? É o país de longe mais pacífico do mundo. O Brasil é um caso à parte. Conforme ele tem uma mentalidade católica, milenarista do Império Português. Nós herdamos esse pacifismo nosso, não é por acaso. Desde quando o Brasil foi alçado à mesma condição de Portugal, lá Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, 1815, o Brasil é um país católico e um país pacífico, né? Veja, ele não é pacifista, hein? Ele é pacífico mesmo, né? Agora, se o gajo aí acredita em literatura macartista, ideológica, né? Ele é macartista, né? O macartismo foi o começo do fim do Império Estadunidense. Quem não sabe aí, procura aí macartismo, né? Procura aí na DeepSeek, no Grok aí, né? Veja, o macartismo foi o começo do fim do Império Estadunidense. Coincide com a Guerra do Vietnã, né? Onde os lindos loiros puros e bons explodiram 3 milhões de camponeses, com agente laranja, napalm, bombas de fogo, e no fim acabaram perdendo feio para os Vietcongues e para os chineses. Aliás, foi a única guerra que a China participou, desde do fim da era Mao Tse-tung, né? Bom, e a Apple assinou um acordo aí de 300 bilhões de dólares com o governo da China. Então, na prática, a Apple, né, a gigante aí do Steve Jobs, né, ela é sino-americana, hein? Ela não quer sair da China, hein? Pessoal, eu não vou dizer que vai acontecer, mas vai ser lindo ver o Lula vencendo Donald Trump, hein? Veja, isso não faz de mim um lulista, um petista, um governista, um legalista, né? Veja, eu acho que a gente sempre deve apoiar o presidente. Quando o Bolsonaro também se tornou presidente, eu apoiei o Bolsonaro, né? Eu só rompi com o bolsonarismo quando eu vi que era uma barca furada, né? Algo totalmente artificial e também incrustado aqui, né, para lamber os pés de gringos, yankees e anglo-saxões e sionistas, né? Mas olha, quem subestima o nordestino arretado aí pode se dar com os burros na água, hein? Eu digo o seguinte, só vira-lata, né? Só puxador de saco de gangster pedófilo e de rabino infanticida, né? É tudo vira-lata, né? Quer dizer, não valoriza aquilo que tem, né? E fica querendo aquilo que não tem. Mas assim, na verdade, assim, o Lula ele não tem nenhuma outra opção fora do soberanismo, né? Então veja, ele deve falar, que é o que ele faz de melhor, e fazer, que é o que ele faz de maneira precária, aquilo que for possível, né? Veja, o erro de muitos analistas é não compreenderem que o mundo atual são soberanistas versus imperialistas. Então acabou, a direita e a esquerda são conceitos do passado, são conceitos confusos e muito manipulados. Hoje ou você é soberanista ou você é imperialista, né? Você gosta do Império Yankee, né? Que está decadente, né? Bom, então é isso. Vamos continuar aqui o nosso vídeo. E a Boeing, parece que estão perdendo vários contratos lá, a Boeing, né? Como é que eles vão fazer sem as terras raras, né? Eles estão desesperados por terras raras. Eu vi uns vídeos muito bons aí sobre terras raras. Eu também fiz vídeos sobre terras raras. Vocês encontram aí no canal esse tema, inclusive vídeos específicos onde eu só falo das terras raras, né? O Rubão teve com o Rafael Machado aqui em São Paulo. Feras da geopolítica aí, hein? Veja, aqueles que estão do lado de Donald Trump estão necessariamente contra os interesses geopolíticos do Brasil. Aí eu tive um comentário ali de um seguidor meu no Facebook, né?
E ele disse o seguinte, olha, ele disse o seguinte, o Brasil não tem direito, olha só a mentalidade, não tem direito a interesses geopolíticos próprios. Tem gente que pensa assim, que o Brasil não tem direito de existir, o Brasil não tem direito, enfim, uma coisa absolutamente grotesca, né? Dizer que o Brasil não tem direito de aspirar à própria soberania. A soberania é um conceito da ciência política, desde a época da Revolução Francesa, quando se definiram as nações. O mapa mundi ficou ali definido de um outro modo, dentro de uma outra, de um outro momento, né? E a soberania passou a ser um direito e uma conquista, né? Então, os países nunca vão desistir da soberania. Veja, se você é dominado, se você é colônia, se você obteve a sua independência política, se você se tornou uma república, você tende a aspirar à soberania porque não há nenhum outro caminho para um país, né? Ele não pode aspirar a ser uma colônia. Simplesmente isso não é uma aspiração, isso é justamente uma ausência de integridade moral, uma ausência de capacidade intelectual, uma ausência de maturidade emocional. O país tem que aspirar à soberania e o Brasil deve sempre lutar por sua própria soberania, né? Então não vai desistir disso, né? Bom, e a neodireita aí nutre um profundo desprezo pelo Lula, né? Veja, eles têm raiva, né? Não conhecem a personagem, veja. Veja, esse indivíduo é o cara que se sentava lá com o chão de fábrica, né? Que gozava do convívio com os mais humildes, com os trabalhadores, né? Com os metalúrgicos, que ficava com o chão de fábrica de manhã e tomava uísque lá com o dono da Vilares na hora do almoço. E de noite ele despachava com o general Golbery do Couto e Silva no Planalto. Veja, negocia nó em pingo d'água, né? Na verdade, eu acho que assim, o Lula ele reza pelo Trump continuar, né, a fustigar o Brasil, né? Que é tudo que ele precisa para se fortalecer, né? E a fuga de capitais nos Estados Unidos é um colosso, né? Se esse êxodo esse capital continuar a migrar para a Europa, né, não vai ser bom para os Estados Unidos. Bom, até o momento, essa sanção aí, pregada pelo loiro cheiroso, né, até o momento tem apenas uma sanção no Brasil, dos Estados Unidos contra o Brasil, que é a revogação do visto de Moraes. Veja, no Brasil você não precisa de visto, né? Basta você ter o passaporte que você entra no Brasil, né? Bom, eu digo o seguinte, tudo que o Lula precisava era de ser atacado pelos Estados Unidos, né? Veja, e a democracia ao modo norte-americano existe para impedir políticas de Estado de longo prazo, né? Porque a democracia muda tudo a cada 4 anos, né? Tudo foi pensado para desmoronar, para recomeçar cada novo governo. Então você não consegue ter uma política de Estado, como a China consegue, porque ela tem uma política de Estado permanente. Quer dizer, aqui tudo gira em torno da próxima eleição. Então como é que é possível, né, você ter uma política de Estado? Muito bem. Olha só, nesse primeiro semestre de 2025, o dólar já perdeu 10% de seu valor. Os alicerces do consumo dos Estados Unidos estão tensos. Os grandes estoques de Walmart, lá dos grandes supermercados, estão se esgotando. E o Trump diz que o seu governo é o melhor da história humana, da história, talvez do universo, né? Provavelmente, né? Porque já que ele é o imperador do mundo, né? E aí clama contra os BRICS. O seu sonho é acabar com os BRICS. Veja, e o Trump gastou $100 mil para incinerar 496 toneladas de alimentos em Dubai, né? Essa remessa de alimentos estava em vias de ser enviadas para a faixa de Gaza, campo de extermínio, né, gerido pelo Estado terrorista aí dos Qazares, incrustado lá no meio do Oriente Médio para causar o caos na região, né? Bom, então, pessoal, veja só, um vídeo muito bom aí que também vou indicar. Tá tudo lá, hein? Entenda lá. A Guerra dos Estados Unidos contra o Brasil, do professor Loriel Rocha, o conselheiro Acácio. Vídeo muito bom e muito interessante, hein? Pessoal, o Brasil é mesmo o melhor país do mundo. É o mais pacífico, é o mais ingênuo, o mais fácil de domar. Mas aí está justamente sua força, né?
Todos os que tentaram subjugar o Brasil, lembra? Invasões francesas, invasões holandesas, invasões francesas, invasões inglesas, todos acabaram assimilados, né? Ou se mandaram daqui, né? Veja, não será diferente aí com os pistoleiros aí do Bang Bang aí do país do norte, né? Veja, a experiência revela que a melhor maneira de lidar com o Trump, apesar do nosso passado pacifista, é tensionando a corda, sem jamais ceder 1 milímetro. Todos os países que agiram assim, que ficaram firmes, né, e calmos, obtiveram uma significativa diminuição da pressão e mesmo sua completa dissolução. Ceder minimamente aos Estados Unidos é promover aumento de sanções, boicotes, ameaças, sabotagens, crimes, né? A submissão sexual do brasileiro aos norte-americanos decorre aí da hipnose cultural e comercial, desde sempre implantada aqui nas Américas pela grande mídia, pelo cinema, pela TV, pelas redes sociais, pela propaganda, pelas bravatas, pelo macartismo, né? Bom, veja, os Estados Unidos vão sair dessa crise. Veja, eles podem imprimir dólares, montanhas de dólares, né? E o Trump agora diz que a Reserva Federal, lá, o Fed, né, o Banco Central dele lá, que é um conjunto de bancos privados e que foram fundados pela Casa Rothschild, né? E pelos Morgan, lá no começo do século XX. Os Estados Unidos podem imprimir montanhas de dólares, mas eles não podem imprimir terras raras, né? Nem mísseis hipersônicos, né? Então, por enquanto, nós viveremos aí uma paz forçada, né? A dependência dos Estados Unidos, Israel e Europa em relação à China, sobretudo para terras raras, limita os conflitos globais, né? E promove aí uma paz forçada. Eles são forçados a ficarem, se conterem, né? Estabilizando inclusive os mercados. Veja, a China é que estabelece a produção das armas hoje, né? As armas que fazem diferença no mundo, porque você não faz essas armas sem a tecnologia de terras raras. Bom, e daí o Steve Bannon, o principal ideólogo de Donald Trump, né, amigo de Olavo de Carvalho, veja, ele afirma que o escândalo Epstein, que é uma nuvem negra nas imediações do cucuruto aí de Donald Trump, pode significar a perda de 30 a 40 cadeiras na Câmara dos Representantes, nas eleições de midterm, ano que vem, quando vai se definir lá o Congresso dos Estados Unidos. E se o Trump não tiver a maioria lá, ele está na roça, né? Pessoal, o despertar vai ser doloroso para certas famílias brasileiras, né? Principalmente uma certa família aí que acha que o Trump está muito preocupado com ela, né? Então o Trump deu um visto, um green card a esta família, né? Mas sequer puderam assistir na posse do Trump, né? Então é muito complicado você contar com o Trump, né? Você sempre pode contar com os americanos para fazer a coisa certa, dizia o Churchill. Depois que você já tentou tudo mais, os americanos vão te dar aquilo que você quer. Veja, mas a quantidade de bobagens que os americanos vêm fazendo é um colosso. Não, mas com o Trump vai ser diferente, né? Vai ser diferente porque ele é um imperador do universo e Deus obedece o Donald Trump, né? Aí tem uma matéria do Rafael Machado, também bastante interessante, né? Que também eu vou indicar, né, para vocês aí, os artigos do Rafael Machado. E depois já vem o meu vídeo que eu fiz há 2 dias atrás. Bom, estamos vivendo aí uma paz forçada. Eu vou falar um pouquinho mais de paz forçada, né? Veja, a paz forçada, o que significa a paz forçada? Vamos estender um pouquinho nessa questão, né? Veja, no cenário geopolítico contemporâneo, a dependência de potências ocidentais, como os Estados Unidos, Israel e Europa, em relação à China para o fornecimento de terras raras, tem emergido como um fator determinante na estabilização de conflitos globais, promovendo o que se pode denominar uma paz forçada. Então aqui vou analisar um pouquinho mais, a gente entra numa análise mais específica. Veja, esse fenômeno aí, aliado a dinâmicas econômicas como a fraqueza do dólar e o aumento do déficit fiscal dos Estados Unidos, molda as perspectivas para os mercados no segundo semestre deste ano, né? Então isso terá implicações muito significativas para a economia global e o equilíbrio de poder, né?
Então, veja, nós estamos aí num momento onde há uma depreciação contínua do dólar americano. É um fenômeno historicamente associado ao estímulo do crescimento econômico global e à valorização de certos ativos, por exemplo, o ouro, né? Depois você tem um aumento do déficit fiscal nos Estados Unidos, né? E aí ele emite lá a dívida de curto prazo, né? Baseado aí em stable coins, né? Em moedas virtuais, né? Em criptomoedas, né? Então, esse mecanismo, eles criam mecanismos aí para favorecer a liquidez, né, para fortalecer os mercados de risco, né? Agora é o seguinte, o mais importante de tudo na análise geopolítica é a dependência das terras raras, né, provenientes da China. Isso limita a escalada de conflitos armados, estabiliza o cenário global, consequentemente, estabiliza os mercados financeiros. Veja, então a recente guerra de 12 dias entre Israel e Irã expôs uma vulnerabilidade estratégica crítica das potências ocidentais. Por que isso durou 12 dias? Escassez de terras raras, elemento indispensável para a produção de tecnologias avançadas. Por exemplo, os sistemas de defesa de mísseis THAAD. Não é possível criar esse míssil sem as terras raras, sem esse tipo de metal. Geralmente são metais magnéticos, como o neodímio, o praseodímio e vários outros, né? Durante o conflito dos 12 dias, os Estados Unidos consumiram aí uns 20% de seu estoque desses mísseis, aí, mísseis THAAD, em apenas 11 dias de combates de média intensidade, revelando a dificuldade de repor esses mísseis em curto prazo. Então, a fabricação desses armamentos depende de ímãs de terras raras, cuja cadeia de suprimento é dominada pela China. 90% da produção é chinesa. Autoridades americanas, incluindo aí o presidente Trump e o economista Scott Bessent, apontaram atrasos significativos no fornecimento desses materiais. O certo seria não fornecer mais nada, mais nenhuma grama, mais nem um grama, né? Deixar os caras comendo grama, né? Veja, então essa dependência restringe a capacidade dos Estados Unidos, de Israel e da Europa de sustentar esforços bélicos prolongados, reduzindo a probabilidade de conflitos globais significativos nos próximos 6 meses, nos próximos 3 anos, talvez. A incapacidade de repor rapidamente os arsenais militares cria uma dinâmica de contenção que a gente chamou aqui de paz forçada. As potências ocidentais são forçadas a evitar confrontos diretos devido à sua vulnerabilidade aí com relação a essa tecnologia, né? Isso também reforça a influência da China no equilíbrio global de poder, né? Especialmente num momento que tem tensões comerciais muito intensas e políticas tarifárias, né? Além da dependência de terras raras, o cenário geopolítico reflete uma tendência mais ampla de restrição no fluxo de recursos naturais estratégicos, como ouro, cobre e os chamados minerais críticos, né? Essa dinâmica é marcada pela regionalização do controle desses recursos, passa a ser um controle regional, e pela redução de dependência de mercados globais. Por exemplo, vamos pensar aí na apreensão do ouro, né? Lá no país chamado Mali, né? A nacionalização da mineração de ouro na Rússia, ela nacionalizou a mineração. Aquisições diretas de ouro pelos bancos centrais dos países dos BRICS são quem mais compra ouro no mundo e produz ouro e abre novas minas, novas minerações, são os BRICS, né, contornando aí intermediação aí do Ocidente, né, dos Estados Unidos, da própria Europa. Essas ações sinalizam uma reconfiguração das cadeias de suprimento globais com fortes implicações para a economia e a geopolítica. Então, como eu disse, a incapacidade dos Estados Unidos de imprimir terras raras ou mísseis, né, ao contrário da sua capacidade de emitir moeda, destaca aí uma limitação que vai além até do âmbito militar, né, porque se você depende da China para poder se defender, né, você precisa reavaliar aí sua estratégia de ficar fustigando o dragão chinês. Ele pode cortar totalmente o fornecimento de terras raras, não só o que ele já cortou, mas cortar o que ele ainda fornece, né? Então, essa síntese aí, a paz forçada decorre aí da dependência de terras raras,
combinada com fatores econômicos, por exemplo, a fraqueza do dólar, que muita gente diz que é muito benéfico, que é exatamente o que o Trump quer fazer, diminuir o valor do dólar, né, e tudo mais. Bom, será que é tão simples, hein? Nada é simples, né? Bom, eu ia falar do Brzezinski, né? Brzezinski. Bom, então a última parte do vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo, né? Mas eu tenho certeza que o pessoal está apreciando bastante a nossa análise aqui. Canal Luz no Fim do Túnel é canal da mídia alternativa, da mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. Bom, se você chegou até aqui, dá um like aí no nosso vídeo, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Se não estiver seguindo, já segue, hein? Traz um seguidor para o canal, replique aí nas suas redes se você gostar dos nossos conteúdos. Bom, eu vou deixar o tema do Zbigniew Brzezinski, né? Um renomado aí politólogo e estrategista geopolítico aí de origem polonesa e que foi naturalizado estadunidense, que fez notáveis análises geopolíticas e foi mesmo um consultor de peso, né, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, da própria CIA, dos próprios serviços de inteligência dos Estados Unidos, assim, depois de Kissinger, Brzezinski, que é sempre citado também junto com o Kissinger, né? Mas eu vou deixar a análise do Brzezinski para amanhã, talvez, ou mais tardar, quarta-feira, eu trago aqui para o canal. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Hoje foi um vídeo assim de assuntos gerais, focando um pouco mais na questão da contenção, né? Da contenção aí, da impossibilidade dos Estados Unidos fazerem as guerras como eles faziam antigamente, né? Vocês se lembram como era fácil explodir tudo, né? A Guerra do Golfo, televisionada, né? Depois atacaram o Iraque, mataram 1 milhão de iraquianos civis. Ou como eles faziam no Vietnã, bombardeando aldeias, camponeses, né? Já não é tão fácil, né? Até porque eles precisam de certas tecnologias e eles deixaram de lado, né? Porque eles estavam tão preocupados em fazer guerras, né? E você sabe, a logística de guerra é produção de armas, manter soldados em campo de batalha, é um negócio altamente caro, dispendioso, né? Mas só que hoje nós estamos num outro nível, num outro escopo aí da revolução tecnológica, né? Uma outra revolução aí industrial, onde você vê aí os minerais, os metais críticos, né? Enfim, pessoal, eu acho que ficou bem explicado aqui. Foi seu interlocutor Helder Araújo aqui que se despede agradecido pela sua atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus.